quem é corrupto, certo? E você saber com quem vai estar corrupto, então isso aqui realmente não é confiável. Isso aqui eu tenho que pensar 10 vezes antes de se aproximar. E muitas vezes a pessoa que está na sua frente não aparenta isso. Tem aquele véu de beleza, de até uma coisa assim que parece que está tudo bem, juridicamente, moralmente, mas vai ver a coisa está realmente... Então, isso que falta. Mas transparência e quem é quem. Certo? Que daí você, com certeza, você vai ter mais cuidado. Eu creio que o foco principal, todos nós já sabemos, os jornais publicam tudo, e o foco está no presidente Temer. Mas muitas vezes, eu vou aprofundar mais o caso, um problema maior seria mais focar no Congresso. Por quê? Se são eles que estão apreciando se a denúncia deve prosseguir ou não, então deveríamos, eu acho que muitos cidadãos deveriam pressionar exatamente os deputados, ora, e depois os senadores. Por quê? Do jeito como o presidente já está quase que delineado no cenário. O que nós não sabemos é que por que certos deputados ainda insistem, certamente sabemos, talvez indiretamente, ninguém quer falar, mas por que aceita em participar, em apoiar o presidente Temer? Esse que talvez seria mais o importante focar, pressionar os deputados que têm nas mãos o destino. Este é um assunto interessante, né? Sobre a mesa do ministro Luiz Fux, repousa recurso de 2 amigos com uma demanda pouco convencional. Querem se candidatar, querem poder se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro sem filiação partidária. A candidatura autônoma fere a Constituição, segundo a qual a filiação partidária é condição imprescindível para participar do pleito. A iniciativa, no entanto, visa abrir caminho para candidaturas independentes e chega ao STF em um momento em que a desconfiança sobre as legendas não para de crescer. Doutor Rolando, doutora Mônica, doutor Liviano, doutor Levi, candidatura sem filiação. Permite tomar a dianteira. Eu creio que a ideia desses 2 amigos é uma excelente ideia. Acontece que nós, no Brasil, bem ou mal, estamos presos num sistema de leis. E, pelo artigo 14 da Constituição, de fato, tem essa possibilidade. Mas como está também em evidência que quase todo o poder está nas mãos do Supremo, principalmente do ministro Luiz Fux, nesse caso, né, eu creio que não devemos só olhar o obstáculo que a lei em si cria. Devemos, porque uma vez publicada a lei, cessa todas as funções do Legislativo e cabe a como está em andamento, está nas mãos do ministro do Supremo, não é? Luiz Fux, é ele que deve decidir, é ele que deve interpretar a possibilidade. Porque no artigo 14, inciso 5º, que fala sobre esse aspecto de elegibilidade, deveria ser focado que há possibilidade, não há exatamente uma proibição. Não é? Literalmente parece que, mas se cabe ao judiciário questões onde há lacunas ou há dúvidas, então eu creio que cabe ao Supremo decidir a possibilidade, que é o que eu creio que sustenta, e não é hora de falar, mas teoricamente ou mais substancialmente por qualquer teoria que eu possa levantar para dar sustentação a essa possibilidade. Quer falar, Mônica, sobre isso? Eu acho o seguinte, é muito triste a situação dos nossos partidos. O povo não confia mais, 69% da população brasileira não confia no nosso sistema partidário, e é isso que está abrindo esse espaço para que hoje haja esse tipo de questionamento. Essa situação é lamentável. O que, na minha opinião, tinha que ser feito é fortalecer os partidos. Os partidos têm que voltar a representar a sociedade. É preciso que volte a haver transparência, que haja compliance nos partidos, para que os partidos possam exercer sua função de serem
bases de ideias. Os partidos têm que funcionar. Quando o partido não funciona, é claro que acontecem essas movimentações, e a minha opinião pessoal é de que a gente poderia talvez encontrar um sistema onde para o executivo pudesse haver candidaturas nesse sentido, então independentes do partido, porque no executivo a pessoa é muito importante, mas para o legislativo que não se pudesse, não é possível que o legislativo sem estar ligado ao partido. Então, mas, doutora Mônica, a senhora é advogada aqui, né? Todos os outros, mas eu não posso me candidatar a nenhum cargo se eu não tiver uma filiação partidária. Se eu vou a um Supremo e peço a liberação dessa filiação partidária, eu estou na contramão. existe um pacto, o Pacto de São José da Costa Rica, que abre esse precedente. Então, o Brasil é signatário desse pacto e é com base nisso que algumas pessoas estão hoje pleiteando esse acesso. Exatamente. E não há como negar que o pacto estaria acima da Constituição, até por conta do posicionamento do próprio Supremo, que na questão envolvendo decretação de prisão por depositário infiel, que a nossa Constituição permite, e que o Pacto de San José não permite, e o Supremo acabou entendendo que o pacto estaria acima da Constituição a ponto de afastar a possibilidade de prisão em caso de depositário infiel. A eleição direta pelo Pacto de São José da Costa Rica, o candidato, independentemente do partido, é possível. Então, se for considerar se for levar ao pé da letra que o pacto está acima da Constituição, a eleição tem que ser afastado realmente essa condição de elegibilidade prevista lá no 14, inciso 5º da Constituição. Veja bem, essas questões foram colocadas aqui. De fato, o texto constitucional fala da necessidade de uma filiação partidária, como bem apontou o Rolando. De fato, como a Mônica bem colocou, existe a importância de você fortalecer os partidos, é fato. Eu sempre defendi isso. O nosso sistema é um sistema da democracia pelos partidos, né? E sempre defendi e acho que é importante que seja assim. Mas nós não podemos raciocinar sobre esse dilema sem os olhos muito voltados para a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? É uma realidade em que nós temos um mandonismo, um caciquismo, uma realidade de apodrecimento crônico do sistema de partido, em que eles, há muito tempo, não respeitam a lei. Rolando. Os partidos políticos, eles concedem legenda partidária para fichas imundas. Não é para ficha suja, é para ficha imunda. Gente com mais de 100 ações de improbidade, com mais de 10 confirmações em segundo grau, gente que está presa por corrupção, na eleição de 2014, recebeu legenda para se candidatar a governador. Estou falando de José Riva, no Mato Grosso. Estou falando de José Roberto Arruda, nos casos de corrupção lá do estádio em Brasília. Estou falando de Neudo Campos, preso por corrupção. Todos esses receberam legenda e os partidos fingem que não existe lei da ficha limpa em vigor. Se o Papa Francisco, lá do Vaticano, emitir uma bula papal determinando algo para os partidos, eles vão dar risada do Papa e não vão cumprir. Os partidos políticos no Brasil, eles se consideram entes acima da lei. Eu acho que tem que fortalecer partidos, sim. Mas só que a prepotência, a arrogância, a atitude é tão absurda. Você veja, outro dia houve uma reunião do PSDB e nós estamos aí na iminência de ter essa votação. Sim. Eles deliberaram continuar apoiando o governo. Pior que isso, eles decidiram não decidir. Decidiram não decidir. Então você veja, aquilo que se imagina... Pior que apoiar, decidimos que você não vamos tenha que decidir ter uma nada. coerência ideológica rolando. Né? Que você tenha que ter um sistema, nós temos 35 partidos, em que não há coerência E nenhuma. 50 na fila. E mais 50 na fila. Partido da Mulher Brasileira, até outro dia, um parlamentar homem. Partido Ecológico Nacional, com presidente processado por crime ecológico. Partido dos corintianos, partido dos são paulinos, partido não sei o quê. Quer dizer, é um bando de gente que quer o poder pelo poder, na verdade quer a fatia do bolo partidário. Então não é sério. Não tem rigor ideológico, não tem coisa nenhuma. Então, o Pacto de San José da Costa Rica, que é um instrumento jurídico de natureza transnacional,
que obriga o Brasil, porque o Brasil é signatário, que tem poder de nos obrigar, porque nós nos comprometemos perante o mundo a respeitar, tá certo? E está ali, claro que é possível essa candidatura. Então, este pleito, olhando todas essas questões que foram colocadas aqui, será que, se o Supremo entender que essas candidaturas são possíveis, será que isso não pode contribuir para que os partidos melhorem? Será que eles não vão sair dessa condição? O Supremo não deve se julgar incompetente para uma questão dessa? Não, justamente o Supremo... Legislativo, isso? Não. Justamente o Supremo, ele é o guardião da Constituição. Perfeito. E cabe a ele fazer essa interpretação de cunho internacional. O Supremo deve dizer o que deve regrar essa situação. É a Constituição, o artigo 14, que o Rolando mencionou, ou é o Pacto de São José? Qual é a regra que prevalece? Essa é uma missão do Supremo. E ele deve ser o desempatador dessa situação. Porque se nós esperarmos que o Congresso vá regrar, eles nunca vão querer abrir mão de poder. Né? Eu apenas quero complementar, é o seguinte, dar muito valor a um pacto internacional, como o Pacto de São José, é errado. Porque está nas entrelinhas desse, que cada país também tem uma chamada reserva. Então, isso afasta muitas vezes a efetividade do próprio pacto. Então, nosso país, como tem essas coisas, não sou a favor de eliminação de partidos. Acontece que os partidos aqui no Brasil mostraram-se mais tendentes a interesses próprios dos seus membros do que da população. Então, é preciso esclarecer que a questão partidária vai continuar assim, do mesmo jeito como está. Então, se já que o Supremo, que me permite, num verdadeiro regime democrático, seria afastado da divisão dos três poderes. Porque se é o guardião da Constituição, não deve ser igual ao dos três poderes. Ele deve estar acima, assim como deve ser o único que passa a faixa presidencial para o próximo. Então, se você ver os exemplos mundiais, já que está citando, deveria ser ter essa neutralidade para decidir sobre a questão. É um perigo, sim, mas o risco é muito melhor do que entregar para que os partidos ditam as regras. Porque, se for ditar pela lei dos partidos, os nossos dois amigos, nesse caso, jamais serão candidatos. Nem vou falar prefeitos. Não, doutor. Porque os partidos hoje, na realidade, muito embora seja 35, na realidade são dois. Oposição e situação. Porque quando você chega para um candidato, um deputado, já, de que partido o senhor é? Sou da oposição, sou da situação. Então, quer dizer, são blocos na realidade. Agora, o fato de permitir a candidatura autônoma não significa que precisa também extinguir os partidos. Se eles forem bons o suficiente, a ponto de ser maneiro, eles precisam se reinventar. Então, o que não pode é proibir também candidato autônomo. É que uma situação de uma candidatura autônoma passa por muitos outros aspectos. O que se disputa numa candidatura é o espaço na televisão. A melhor novelinha ganha a eleição. Um autônomo não tem esse espaço, porque é o tribunal que decide e divide para os partidos. Um autônomo teria acesso a esse espaço, eles disputam isso, eles vendem as legendas assim por um espaço na televisão, por segundos na televisão. Mas é uma questão a ser rediscutida, mas nós temos hoje o fenômeno das redes sociais. Você tem o tempo na TV, mas você tem a força viva da rede social. Vamos lembrar que existem partidos hoje no Brasil que são pequenos e que estão aparecendo. Tem o Podemos, tem o Partido Novo, tem partidos que estão surgindo e que, se essas candidaturas que estão vindo individuais estivessem somando forças com esses partidos que não têm tempo na televisão também, talvez eles têm alguns segundinhos lá e vale uma fábula. Tem alguns segundinhos, todo mundo tem. Se não tiver, quando já se... todos eles, não estou citando esses dois partidos, mas todos eles, quando se viabilizam lá, já estão de olho em quantos segundos eu tenho. Esse é o detalhe. E essa é uma colocação que eu estou fazendo aqui, porque eles visam isso, visam um fundo partidário, que não aumentaram outros
Não cortaram a receita e ainda aumentaram a verba do fundo partidário. Então, essa é uma disputa quando se fala em partidos, em eleições, não uma eleição independente. Eu quero ver como é que fica. Mas tem, os partidos estão surgindo partidos que são diferentes. Tem partido aí que não mexe no fundo partidário. Tem partidos que têm propostas que são realmente disruptivas. E acho que a gente precisava investir nesses partidos em vez de começar a diluir, de ter essas candidaturas. Juridicamente, acredito que seja viável. É o que o Roberto falou, o sistema está realmente morto de dentro para fora, mas eu preferia que a gente estivesse investindo nos partidos que estão aparecendo para que isso ganhasse novos. Olha, é um assunto que está em discussão no Congresso, né? É a votação da admissibilidade da denúncia contra Michel Temer. E o que deve atrasar a votação da PEC que veda coligações partidárias, estabelece uma cláusula de desempenho para as próximas eleições. A sessão para leitura está marcada para quarta-feira, mesmo dia da votação da denúncia. A própria deputada Sheridan, que é do PSDB de Roraima, relatora da proposta, prevê que só conseguirá ler o texto na semana seguinte. Então, remando contra, Lívia. A questão que a gente deve lamentar é que quem está fazendo essa reforma política é esse Congresso que está totalmente descolado da vontade dos representados. Né? Estão legislando pelo interesse deles. Né? Aquela história de o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, isso está na Constituição, mas não é praticado. Né? Eles estão fazendo lei no interesse próprio. Então, o que vai sair dessas discussões? Vai sair aquilo que eles querem, que saia no interesse deles. Eles fazem uma lei sobre abuso de autoridade, mas é abuso dos outros. Você não vê um tipo penal sobre crime de deputado nem crime de senador. Eles não são autoridades? Você só vê crime de juiz e de promotor. Você não vê crime de deputado nem de senador. Eles não são autoridades ou eles são santos, porque eles não se desviam do poder. Tá certo? Eles só fazem leis para se auto-beneficiar. Então, o que vai sair dessas deliberações, nós não sabemos. Né? É um sorteio, é um jogo. Né? O deputado Vicente Cândido, ele colocou, inclusive, o que ficou chamado popularmente de emenda Lula, né? Uma proposta de proibir prisões até 8 meses antes da eleição. Né? E usou um argumento interessante, quando algumas pessoas reagiram. Calma, pessoal, isso pode beneficiar outras pessoas além do Lula. Calma, 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 não se agitem. Calma. Não é só pro Lula, não é emenda Lula. Calma, muita gente pode ser beneficiado por isso. Aí a sociedade reagiu e ele retirou, o que é bom. Né? As pessoas gritaram contra isso, contra esta barbaridade que o Josias de Souza, do UOL, chamou, que não há mais espírito de corpo na Câmara, é espírito de porco. Né? O Josias de Souza teve essa coragem de colocar os pingos dos is. Foi retirado, pelo menos. Coligações, o fim das coligações é extremamente importante, porque a coligação, ela desrespeita a vontade do eleitor. Você vota num indivíduo e, por força de uma coligação, o voto ele é totalmente desfigurado. De repente, você votou em A e o seu voto foi parar num outro polo, totalmente distinto daquele que você escolheu. E a cláusula de barreira é absolutamente necessária, sim, porque você tem que ter o desempenho monitorado. Essa proliferação de partidos é muito ruim para o país. Você tem que controlar isso. Essa fragmentariedade de partidos é ruim. Né? Agora, o que vai resultar disso? Não dá para saber. Cada hora surge uma novidade. Aproveitando essa cláusula de desempenho que levantaram, nós sabemos que nenhum candidato ao partido, né, pelos seus representantes, ao se candidatar a um cargo, né, mostra um programa. Se é para fazer essa cláusula de desempenho, então todos os candidatos devem mostrar pelo menos a sua programa para os próximos 4 anos. E se não cumprir, poderia gerar uma causa, entre aspas, de impeachment. Não é? Você já viu impeachment de deputados ou de governadores? Eu ainda não vi nessa história. Não? E, então, eu creio que quanto mais
devolver a força para a sociedade, e isso vale para a primeira questão, né? Quanto mais pessoas pedirem para se candidatar e não se filiar a partido, mais força exerce sobre a decisão do Supremo. Assim como, se todos os candidatos mostram para o povo qual é a sua ideia de representatividade, e se não a cumprir, deve ser punido adequadamente. Essa que é a ideia muito melhor, um pouquinho mais efetiva do que é agora. A população, infelizmente, eu lembro que uma vez, na época do Pelé, ele falou: o povo não sabe votar, e caiu matando em cima dele. Se a gente levar o pé da letra, a gente vota, e depois é como se desse um cheque em branco para o deputado, para o senador, para o vereador, a gente não sabe o que acontece depois. Eu estou tomando satisfação do exercício do mandato. Falta muito transparência nisso. Será que se fosse aplicar, aspas, o Código do Consumidor no serviço legislativo, seria aprovado? Com certeza que não. A produção que a gente vê no nosso legislativo é corrupção, leis boas que realmente são interessantes não vêm. Temos deputados há 4º e 5º mandato que apresentou um projeto de lei, 2, nem isso. Quer dizer, como que esse agente público pode continuar ali se ele não está produzindo para aquilo que ele foi, aspas, contratado, foi eleito para isso? Ele não está correspondendo ao mandato. Consequentemente, o partido acaba indo da mesma forma. Por isso o programa é bom. Então, a vinculação... Mas, doutor Levi, aqueles que têm uma extensa lista de projetos, aí quando você olha os projetos, é nome de escola, nome de rua, título de cidadão, medalha... Por isso que tem mais transparência de todos realmente os projetos. Hoje em dia a gente percebe por que está surgindo mais, estamos descobrindo mais corrupção. Aumentou o nível de corrupção, a quantidade de corrupção aumentou. Agora, com certeza lá atrás também havia, só que não era tão transparente. Se a gente vê os próprios processos perante o Supremo, uma coisa foram as informações que nós tivemos na época do mensalão. Outra coisa agora é da Lava Jato. A gente está acompanhando quase que instantaneamente o que está acontecendo. Então, a transparência tem facilitado muito e contribuído muito para isso. Então, o que acontece realmente pelos corredores do nosso Congresso? Eu lembro que o Juruna, quando foi eleito, o Juruna andava um gravador, para que ele teria que fosse distorcido aquilo que falasse para ele. O que aconteceu? Ninguém chegava perto do Juruna para não documentar. Se houvesse mais transparência de todos os aceitos, negociatas, propostas que tem dentro do Congresso, com certeza a coisa se piore, aquilo que eu comentei. Esse é corrupto, esse eu não quero mais saber. Eu preciso da gentileza dos senhores para entrar em contato com a Gisele de Souza, a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Gisele? Cadê a Gisele? Gisele? Boa tarde, meu companheiro. Oi, Gisele. Vamos falar de novo sobre reformas política e da Previdência, que devem entrar na pauta agora no 2º semestre. E o texto a ser analisado pelo plenário prevê idade mínima de 62 anos para a aposentadoria de mulheres e 65 anos para os homens. Está correto? Isso mesmo, meu companheiro. Já aprovado na reforma trabalhista e devendo agora ir à votação no 2º semestre para a reforma previdenciária. De acordo com o relatório do deputado Arthur Maia, do PPS Bahia, Arthur Oliveira Maia, do PPS Bahia, estão previstas transições para os atuais segurados da Previdência, com cumprimento de um pedágio para poder se aposentar e diminuição do valor da aposentadoria. Para ser aprovada, a matéria precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados, em 2 turnos de votações. Mas, Gisele, como está o texto da reforma política? No caso da reforma política, composta por projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, PEC, as mudanças na legislação precisam ser aprovadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal até outubro de 2017, para poder ser aplicadas nas eleições de 2018. O prazo exigido pela Constituição é de 1 ano antes do pleito. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator do projeto de lei, que altera as leis dos partidos políticos das eleições,
O Código Eleitoral de Este programa Código tem o apoio da 2015 apresentar uma nova versão de seu relatório a uma comissão especial relacionada ao tema, prevendo a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais, o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, o FSD. Para 2018, o FSD teria recursos na ordem de 3 bilhões e meio e de 2 bilhões para os pleitos sucessivos. Além desse fundo, permanecerá extinto o fundo partidário. O dinheiro para as campanhas será dividido a partir da configuração das bancadas na Câmara e no Senado em agosto de 2017, e não apenas em razão dos eleitos em 2014 na COPER. Mas qual seria a proposta? Na PEC 77/2003, que traz as regras gerais sobre o fundo, o deputado Vicente Cândido propõe o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo e a extinção do cargo de vice. Pela proposta, fica estabelecido um sistema distrital misto como regra para as eleições proporcionais, cargos de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. A partir de 2022. Em 2020, o sistema será usado para a escolha dos legisladores nas cidades onde haverá segundo turno, ou seja, aquela com mais de 200 mil habitantes. E quais seriam as mudanças previstas, Gisele? Pelo sistema misto, metade dos eleitos virá da lista fechada e outra metade do sistema distrital, que é majoritário. Vence o candidato que leva o maior número de votos no distrito. Essa será uma grande mudança cultural, onde vamos valorizar partidos. Vamos perceber que partido é importante para a democracia, disse o deputado. O Substitutivo institui ainda mandato de 10 anos para os membros do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, deixariam de ter mandato vitalício, como é atualmente, Jacobé. Gisele, agradeço tua gentileza e parabéns por mais um aniversário, mais um aninho. Felicidade, Gisele. Tá, muito obrigado, Zancopé, e o nosso abraço da CIPES a todos os ouvintes do Gente que Fala. Aniversário da Gisele, aniversário do Liviano, aniversário do Instituto Não Aceito Corrupção. Você vê que na reforma política não se fala nada em limitar mandatos no legislativo. Né? 4, 5, 6, infinitos mandatos, nada, nenhuma limitação. Né? Não. Parece que estamos vivendo ainda na monarquia, né, em relação ao legislativo. Não tem alternância no poder, né? Ilimitados mandatos. Né? Lógico, mas Liviano, eu digo, repito, já disse a você aqui, reforma política feita pelos políticos não sai nada, não sai. Pois não, Liviano. Essa reforma política é fundamental, está na hora de fazer. Eu não discuto a necessidade. Agora, realmente teria que achar uma forma de que a sociedade pudesse intervir com mais força nas questões que vão ser decididas, né? Não deixar na mão de exatamente quem vai ser prejudicado com a reforma. Ou beneficiado. Se for do jeito que a gente quer, eles vão ser prejudicados. Daí a importância do voto, de escolher bem quem vai fazer a reforma. Aqui, o pessoal que está hoje no Congresso, é difícil confiar em alguém. Então, às vezes nós vemos campanhas aí de não a reeleição, para realmente dar uma limpada aí, pode ser uma coisa interessante. A questão do Caixa 2. Aquela análise do Caixa 2, de que dependendo do pagamento pode ser uma coisa meio que legalizado isso daí, poxa vida, o próprio ministro da Justiça falar, olha, se o médico recebe os honorários por um tratamento que ele fez, pouco importa de onde vem esse dinheiro. Então, o advogado não fala isso. Exatamente. Então, o ministro da boca de fumo. O ministro da Justiça falou isso. Poxa vida, se for assim, então com certeza o Caixa 2, todo mundo que tem esse do Caixa 2, exatamente. Exatamente. E foi para lá 9 dias antes do julgamento no TSE, tendo lá permanecido por 10 anos. Exatamente. Esse, né? É bom lembrar. Como é que é? O Instituto Não Aceita Corrupção, é isso? Exatamente. 2 anos de Não aceita o tráfico de influência, né? 2 anos de... Não é muito difícil pegar uma ideia dessa? É difícil, mas
As coisas difíceis, quando elas são conquistadas, elas têm um sabor especial, Zé Copé. Quando eu digo Coisas difícil, eu não fáceis. acho que seja impossível, por favor. Mas, a gente gosta de coisas difíceis mesmo. Não temos Pois medo não, de doutora coisas Mônica, difíceis. a senhora que é diretora do Instituto Não Aceito Corrupção, o entusiasmo de vocês nessa discussão eu acho maravilhoso. Mas é a discussão que vai fazer um Brasil diferente daqui a 10 anos. Então, nós sabemos que é o momento, a sociedade está de olho, a sociedade está reagindo, está participando. Hoje, se você pergunta na rua quem são os jogadores da seleção brasileira, ninguém sabe, mas quem são os ministros do Supremo, todo mundo sabe. Então, realmente é um momento muito interessante, positivo, onde a gente pode fazer alguma coisa e é uma alegria poder estar realmente atuando e poder estar fazendo a diferença. A presidente Dilma publicou a medida provisória 703 do Acordo Leniense. O Instituto Não Aceita Corrupção, dentro do seu espírito aguerrido, nós ajudamos a combater. E essa medida provisória foi derrubada, ela caducou. Né? Podemos nos orgulhar que essa é uma vitória que nós tivemos. Essa medida não sobreviveu, ela caducou. Mais do que isso, Nós sugerimos... ajudamos a derrubar, sugerimos, apresentamos, construímos um projeto de lei, projeto 5208, que propõe uma regulamentação dos acordos de leniência, a criação de um fundo de combate à corrupção. Portanto, nós estamos apresentando soluções e caminhos. Né? E não foi fácil, hein? Pois é, foi fácil. Isso comprova que para se mudar e combater, não precisamos de partido. Pois é. Com institutos... Nosso partido é o partido da ética. Exatamente. Não há necessidade do partido para se buscar uma melhora e para modificar, e para impedir desbandos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil manifestou repúdio a atitudes ofensivas à honra dirigidas ao juiz Sérgio Moro após condenação do ex-presidente Lula. Em nota, a associação critica o uso de imunidade parlamentar para desferir ofensas a quem está cumprindo a sua função constitucional de aplicar a lei ao caso concreto e diz que contestações devem ser feitas por meio de recursos judiciais em vez de agressões verbais em tribunas ou imprensa. Eu assino embaixo nessa manifestação da Associação de Juízes Federais. O juiz Sérgio Moro, ele tem tido uma atitude de coragem, entra para a história do país como um magistrado que se notabiliza por condenar gente poderosa, detentora de expressivas parcelas de poder político e econômico. A sua conduta ao lado dos membros do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal na Operação Lava Jato vem sendo premiada internacionalmente por ter um combate implacável à corrupção, portanto merece o louvor do país pelo trabalho que vem fazendo. Quem se coloca desta maneira, na verdade, está desrespeitando o país. Quem ofende Sérgio Moro, ofende o Brasil. Quem fala esse tipo de coisa, não está atacando a pessoa de Sérgio Moro, está desrespeitando a todos os brasileiros. Porque Sérgio Moro está fazendo um trabalho em benefício do país, está se escrevendo uma nova página para o Brasil. Uma nova página de combate à corrupção sério, vigoroso. Sérgio Moro é um homem que pode errar, e todo mundo erra, mas os acertos são infinitamente maiores. Para isso existe o duplo grau de jurisdição, suas decisões são submetidas aos tribunais, 97% de índice de acerto, muito maior do que a média nacional. Portanto, Sérgio Moro, receba a minha admiração, meu respeito, assino embaixo na manifestação da AJUF. Esse tipo de atitude é covarde, é de gente que não tem argumento, é de gente que tem absolutamente baixo nível e está desrespeitando a um grande brasileiro. Doutor Levi? Não, o que eu gosto da atitude do juiz Sérgio Moro é que ele não se deixa afetar pelo que fala. Muitas vezes eu acho que dá para comparar o juiz Sérgio Moro ao árbitro de futebol. O árbitro de futebol, a cada apito que ele dá, cada falta que ele dá, metade da torcida xinga, metade elogia. E o árbitro não se deixa influenciar por isso e toca o barco atuando da melhor forma possível. O juiz Sérgio Moro está justamente fazendo isso. Ele não fica olhando para a torcida, opa, isso pode, isso não pode, alegar, não. Ele está buscando fazer o que é certo e está acertando, certo? Haja vista poucas alterações que os tribunais estão dando em relação às decisões que ele profere, o que demonstra que está correto. Agora, quanto a xingar, elogiar, infelizmente, isso faz parte da democracia. Sabe? A liberdade de expressão, quer falar contra, quer falar a favor, tal,
cada um arque posteriormente com as consequências do seu ato. Se cada juiz de futebol fosse entrar com processo contra cada torcedor que o xingou, o nosso judiciário em si que não andaria. Mas vamos acabar com o foro do privilegiado para pegar esse povo aí. Sim. Acabar com essa blindagem aí, que as pessoas se escondem atrás desse escudo e aí ficam aprontando. Então, sem foro privilegiado, as coisas andariam melhor. Realmente, ofensas pessoais extrapolam o direito de defesa, se falarmos em direito. Mas, popularmente, eu também creio que é o seguinte: quando se é condenado, já deveríamos, né, primeiro, respeitar a decisão do que julgou. Bem ou mal, não é? Foi garantido e assegurado, e os advogados do Lula deveriam saber disso, foi garantido tudo o que foi feito. E eles sempre, não é, protelam, fazem pedidos. Imagina, em sã consciência, não é, arrolar umas dezenas de testemunhas para ser ouvida, agora querendo, não é, mostrar que nem sei se posso chamar de coragem, querer responder diretamente. Antes era contra, assim como as manobras se faziam, tiradas de São Paulo para mandar para o Supremo, e depois o Supremo decidiu que era de São Paulo, agora quer que fique em São Paulo. Então, já vê tudo essa estratégia, não é, para demonstrar, não é, não só essa forma fraudulenta que chama, que cobre com o direito de defesa. Eu acho que isso já extrapolou o limite do direito em si da defesa. Ele agrediu a pessoa. E, portanto, eu também compartilho com o Liviano de que esse apoio, né, eu também subscrevo e segundo. Né? Eu acho que deve ser, alguém tem que defender, senão aqui ninguém mais faz mais verdadeiro justiça. E acrescentando o que disse o Rolando muito bem, não só nesses abusos, mas também jogando a culpa na falecida Marisa. Pois é. Quanta covardia! Isso, uma companheira de vida! Isso a estratégia imoral. toda imoral, jogando toda a culpa em cima de uma ética, falecida que não pode se defender. Assim que ela falece, jogar toda a responsabilidade dos atos para uma senhora que viveu a vida toda com o réu. Que covardia! Que feio isso! Pois é. Doutor Liviano, a pergunta é da Júlia das Perdizes, eu vou endereçar ao senhor. Está na hora dos procuradores escolherem o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público? Júlia, os promotores, eles participam da escolha do procurador-geral. Eles votam e assim se estabelece uma lista tríplice. Penso que esse processo pode ser aprimorado. Penso que ao invés de votar em 3, porque no Brasil inteiro você não tem vários candidatos, você tem 2. Eu tenho uma proposta que eu defendo há muito tempo, que nós tenhamos voto uninominal e o mais votado seja sabatinado pelo Poder Legislativo. Penso que é muito poder na mão do governador fiscalizado escolher o próprio fiscal. Isso que é indevido. O promotor deve ser ouvido, porque a opinião dele em relação à melhor liderança para governar o Ministério Público é importante. Houve o promotor e o mais votado, sabatinado pelo Poder Legislativo, e assim você tem a legitimidade, porque os representantes do Legislativo foram escolhidos pelo povo. E a nível federal a mesma coisa deve acontecer, porque hoje sequer existe uma eleição formal a nível federal. O presidente da República escolhe livremente cada um, ou seja, Michel Temer, se quisesse, poderia escolher aquele conhecido do Brasil, o senhor Geraldo Brindeiro, popularizado como engavetador-geral da República. Ele poderia ter nomeado, porque ele não se aposentou ainda. Né? Quer dizer, nós não podemos nos submeter a esse tipo de coisa. Né, Rolando? Eu gostaria até complementar. Eu observei que há uma coisa muito diferente. O Procurador-Geral da República, se você olhar, para ser escolhido para um colegiado restrito, eu acho que está errado. Deveria estar aberto para todos os ministérios públicos, estaduais e federais. Não só federal. Por quê? Mas tem uma PEC nesse sentido. Pois é. Está sendo discutido. Porque há 10 anos que eu venho defendendo essa tese.
Senão, os ministérios públicos estaduais passam a ser secundários. Tem uma PEC nesse sentido. Então, na verdade, por que, se os ministros do Supremo ou do STJ são escolhidos entre, não é, magistrados estaduais, federais e tal, por que no Ministério Público não escolhe só procuradores? Não tenho nada contra. Só membro do MP da União. Exatamente. Eu acho que é um sistema errado. Tem Assim, essa discussão. né? É só para complementar, desculpa. Mas, doutor Rolando, o Marcos de Pinheiros foi consultar a internet para saber da tua origem. Já descobriu, hein? Pergunta se Marcos, Macau- Olha, o Google sabe tudo, hein? O Google sabe tudo. Macau, desculpa. Las Vegas do Oriente, em Macau, não aumentou. Conseguiu piorar. Né? Camuflou a corrupção. Porque lá é o seguinte, se... O senhor é de Macau. Né? Sou, sim, origem de Macau. E de lá, o que se eu conseguir ultrapassar em termos de rendimentos, não é, até Las Vegas dos Estados Unidos, né, que é redundante falar, mas é até Las Vegas, então alguma coisa está errada. E eu tenho mais, né? Porque de um lado aumenta o lucro, é bom para o governo, né, mas a população vai sofrer uma consequência, que é o custo de vida aumenta. Porque os cassinos podem oferecer melhores salários, melhores empregos, mesmo que sejam, entre aspas, escravizados. Você vai trabalhar num cassino, você vai saber. Eu estou dizendo aquilo, saberei como dizer. Então, é muito dizer que não há corrupção. Ao contrário, né? O dinheiro... Você aumentou. Pois é. Né? Ficou mais encoberto. Não mais aumentou, né? Eles se Não especializaram. Não existe um corruptômetro, né? Inventaram. Não tem como medir. Não tem. Mas o doutor Liviano Jaime está mandando um abraço e perguntando sobre a sua posição sobre o depoimento por videoconferência. Jaime, um abraço para você também, fiel seguidor aí da programação da TV aberta. Eu sempre defendi uma posição favorável ao depoimento por videoconferência. Penso que a tecnologia é importante para a distribuição da justiça. Penso que o custo de você transportar presos não se justifica. Hoje você tem instrumentos tecnológicos que permitem você interagir ponto a ponto, garantindo a ampla defesa e dessa maneira produzindo prova e até a questão da segurança, né? Você tem um preso perigoso transportando, você coloca em risco a população, não tem sentido isso. Você assegurando a ampla defesa, a videoconferência permite a garantia da produção da prova absolutamente correta. Eu sou totalmente favorável, eu acho que você garante sim, plenamente a produção da prova e penso que é absolutamente factível você produzir prova desta maneira, a tecnologia avança cada vez mais, eu sou totalmente favorável, eu acho que nós temos que avançar cada vez mais, precisamos de uma justiça rápida, de uma justiça moderna, e a videoconferência ela veio para ficar, o processo virtual veio para ficar, os recursos eletrônicos, o processo eletrônico, para que nós tenhamos justiça rápida. Justiça é boa, justiça moderna, justiça rápida, porque se a justiça demora, ela pode se transformar em injustiça. Doutor Levi de Mello quer se manifestar sobre esse assunto também? Sim, sobre a videoconferência. Eu atuei muitos anos presidindo processos disciplinares na Secretaria da Administração Penitenciária, onde envolvia justamente essa questão do deslocamento de presos. E bem lá atrás, mais de 10 anos, foi feito experimento justamente por videoconferência. E a alegação é que a videoconferência ela perderia esse contato pessoal, o olho no olho. Eu digo para vocês, foi muito melhor, porque com o equipamento que eu tinha na mão, o controle remoto, para ter uma ideia, uma distância assim, eu da sede da Secretaria aqui em São Paulo e a pessoa, o preso sendo ouvido, o presidente Bernardes. Com o zoom do controle remoto, eu conseguia ver na garrafa d'água que estava ao lado do preso, o Indústria Brasileira, ali no rótulo. Coisa que você não Ou via seja, no olho no olho. eu aproximava o olho para olhar olho no olho, E o fundo da retina, né? E o fundo da retina para realmente perceber. Então, em termos de proximidade, de detectar vídeo, com certeza a videoconferência é muito melhor do que se fosse pessoalmente. Claro. Aí é uma coisa que
Não adianta dizer, opa, não tem como. Não, veio para ficar. Tem que incentivar. Pois não. E aproveito, eu concordo com você bem rapidinho. Né? Olho no 8 não impede que o acusado ou o réu mente. Né? Sim. Não é certo? Ele continua podendo mentir. E agora eu lhe provo. E também o acusado ou o réu ele pode disfarçar. Se no plano dos artistas em teatro eles podem fazer outro papel, o que impede, não é? O olho escondido? Doutora Mônica. Rapidinho, só lembrando que isso do réu poder mentir é uma coisa da justiça brasileira, só da nossa lei, que não existe quase nenhum outro lugar do mundo o réu poder ter o direito de mentir. Se for nos Estados Unidos e a testemunha mentir, o réu mentir quem for, tem que arcar com as consequências legais. Então, isso é uma coisa do Brasil que também... Aqui é incentivado a Pois é, mentir. aqui você vai lá e mente, na frente do juiz. É uma beleza. Melhor, Melhor ganha o troféu, né? melhor ganha o troféu. Nós estamos chegando ao Foi o final Pinóquio. desta edição de Gente do MPD que Fala, cumprimentando mais uma vez o Dr. Roberto Liviano pelo aniversário e pelo aniversário do Instituto Não Aceito Corrupção. A doutora Mônica Rosenberg também integra o Instituto Não Aceito Corrupção, é diretora executiva. Agradecendo ao Dr. Levi de Mello, que é procurador do Estado, e também ao Dr. Rolando Maria da Luz, representando o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, nesta parceria que nós mantemos todas as quintas-feiras, Gente do MPD que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Saiu? Sim. É só o áudio que não foi. Hã? Vídeo de criança? Não. Ô, louco, hein? O seu nome, É, você viu? meu pai tinha uma farmácia e ele ficava procurando os rótulos de remédio. Rótulo de remédio. Outra sacanagem. Ele vai fazer uma foto da gente, ele está desligando. É o sobrenome, o nome é Sancopé. francês. Sancopé. Tem o Zé Antônio antes. Gostou?